Porto Alegre sediou 3 importantes eventos relativos ao tema Infância e Juventude. O 6º Encontro Nacional de Magistrados da Infância e Juventude, promovido pela Escola Nacional da Magistratura, o curso de atualização de magistrados, organizado pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, e o 16º Encontro do Fórum Nacional da Justiça Juvenil, o FONAJUVE. E o nosso convidado hoje no Justiça Gaúcha é o juiz Roberto Ferreira Filho, presidente do FONAJUVE, que é o Fórum Nacional da Justiça Juvenil. Bem-vindo ao Rio Grande do Sul, não é? Prazer em recebê-lo e parabéns pela sua participação. Muito obrigado, eu que agradeço demais toda a recepção do povo gaúcho aos juízes do Brasil inteiro que aqui se fizeram presentes. E foi muito bom a presença de juízes de várias regiões, porque os senhores puderam discutir de uma forma muito ampla essa realidade da criança, do adolescente em todo o nosso país. É interessante, Vera, pelo seguinte, a legislação brasileira é uma legislação federal e as realidades locais, elas são muito diversas. Então, o juiz lá do Amazonas, do Amapá, do Ceará, aqui do Rio Grande do Sul, trabalha com a mesma legislação, mas com peculiaridades regionais. A importância de eventos como este, além da troca de experiência, é de nós percebermos que as dificuldades são muito parecidas, a forma de enfrentar depende muito da estrutura de cada município, de cada estado, mas que nós temos que dialogar, por quê? Porque dialogando você vai importar ideias de colegas que já superaram eventual obstáculo que você enfrenta no seu dia a dia. Então é bom para você aproximar realidades diferentes e saber que é uma luta difícil, mas que a gente não caminha sozinho. E temos que enfrentar essa luta. E com prioridade absoluta, porque assim diz a Constituição. Antes de qualquer outro tema, é obrigação de todo o poder, do Poder Judiciário também, é tratar de crianças e adolescentes. Pois é uma preocupação não só dos senhores como juízes, mas da população de um modo em geral, porque muitas vezes a criança e o adolescente que os senhores estão julgando, muitas vezes eles são infratores e de outras vezes eles são vítimas de situações também. Como julgar esse momento? Muitas vezes eles são as duas coisas. Eles são vítimas da exclusão familiar, da exclusão social, da falta de vaga em escola, no mercado de trabalho e se envolve também em atos infracionais. Ou seja, não é só atuação repressiva, atuação punitiva que vai mudar o curso daquela vida. Então o papel do juiz da infância, mais ainda do juiz que atua com ato infracional, não é só de resolver o processo, muito pelo contrário, é de resolver algo que está muito além do processo, que é a própria vida, o projeto de vida daquele adolescente. E sem envolvimento da sociedade, dos demais poderes, o trabalho do juiz é frustrado. Então o juiz da área da infância, ele é principalmente um idealista e deve ser um motivador de outras atividades também. É uma situação bastante difícil dos senhores, não é? Difícil e a população, ela muitas vezes não compreende o papel de cada um. Quando nós julgamos um adolescente, mesmo em casos graves, repito, a gente não está preocupado só com a solução do processo. Isso é importante, mas não é o mais importante. O mais importante é saber que é uma vida que não se encerra e não deve se encerrar aos 15, 16, 17 anos. Nós estamos lidando com uma pessoa em processo natural de formação que deve ser atendido, punido quando necessário, mas atendido e atendido, como você bem colocou, em diversas frentes. Não adianta você encaminhar para a Fundação Fase, quando o caso é grave, se lá ele não tiver oportunidade de escola, de profissionalização e mais do que isso, Vera, a saída dele do sistema socioeducativo. O que vai ser daquele adolescente quando ele cumprir a medida socioeducativa? O senhor falou dessa Fundação Fase, né, que é a antiga FEBEM, até para que a população possa fazer esse link, essa ligação. Nós sabemos que são precárias muitas vezes as instalações. Isso é uma realidade em todo o Brasil? Olha, eu posso te dizer, sem medo de errar, que há estados em que a situação é muito pior do que a do Rio Grande do Sul, que também não é uma situação boa, muito pelo contrário. Ainda temos adolescentes que permanecem em delegacias, adolescentes que estão em unidades absolutamente superlotadas e, principalmente, Vera, pouco trabalho, e a lei fala isso desde 90, há mais de 20 anos, não há trabalho de seleção de adolescentes pela gravidade da infração, pela compleição física e pela idade. Você pode ter uma ou outra unidade que faça isso, mas a grande parte do Brasil não faz. E aí o que nós temos? Pessoas de 12, 13, 14 anos que convivem em alojamentos, para ser mais claro, em verdadeiras celas, com pessoas de até 20 anos, porque você pode cumprir internação até 21. Então nós temos lá unidades que ou já são ou podem ser interditadas a qualquer momento. O Brasil tem algo em torno de 20 mil adolescentes em internação, muito menos do que presos adultos, que são mais de 500 mil, quase 600 mil, mas 20 mil internos, e desses,
sem medo de errar, mais da metade de unidades que não cumprem o que a lei estabelece. Bom, e é muito comum, né? E cada vez maior o número de adolescentes envolvidos em infrações. Isso leva muitas vezes a população a pedir e a dizer que seria necessária a revisão do ECA, né? Que é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Os juízes pensam a mesma coisa ou há linhas diferentes de pensamento? Não há uma unanimidade no pensamento da magistratura brasileira, mas os juízes da infância, a grande maioria é contra a redução da maioridade penal e o aumento de prazo de internação. Mas é favorável, sim, ao cumprimento do Estatuto. É importante que a população entenda, se o estatuto for bem cumprido significa o quê? Agilidade no atendimento, unidades humanizadas, programa de atendimento ao egresso, que é aquele que sai do sistema socioeducativo. Se tudo isso for cumprido, em alguns lugares isso é cumprido, mas se isso for cumprido no Brasil inteiro, naturalmente a violência envolvendo adolescentes cai muito. O que nós temos que aprender no Brasil é que não é mudando lei que os problemas sociais são resolvidos, muito pelo contrário. Problemas sociais são resolvidos com investimento, com políticas públicas. E como eu te disse, como exemplo, unidades que não cumprem o que a lei fala, eu poderia citar vários exemplos, só para ilustrar. Atendimento ao adolescente dependente de droga. O Brasil inteiro praticamente de pires nas mãos, mendigando vaga para internar adolescente dependente de droga. O Estatuto fala disso desde 90 e nós não temos essa prioridade. Então não adianta eu mudar a legislação. Eu tenho que fazer com que a lei que exista seja efetivamente cumprida em sua inteireza. Infelizmente ainda não é essa a realidade. O senhor hoje está atuando no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande. Fale um pouquinho a respeito do seu trabalho lá. O senhor é juiz lá da Vara da Infância e da Juventude. Sim, eu sou juiz no Mato Grosso do Sul há 13 anos, trabalhei na área da infância em Fronteira, na comarca de Corumbá, e estou há 3 anos na capital, Campo Grande. Campo Grande é uma cidade de uns 800, 900 mil habitantes, uma cidade de porte médio grande, mas que tem um desenvolvimento humano até razoável. Por outro lado, tem um problema sério, Vera, que Mato Grosso do Sul faz fronteira com Paraguai e Bolívia. São países que, infelizmente, têm porta de entrada de droga no país e muito jovem do meu estado envolvido com consumo de droga pesada como crack, pasta base de cocaína. Então, além dos problemas naturais nessa faixa etária da adolescência, nós temos o agravante que é o consumo muito grande de droga e pouca estrutura no estado para enfrentamento ao dependente químico, né? Então, é o estado que tem as suas peculiaridades. Infelizmente, essa é uma delas. Tá certo. Agora, o senhor participou, como mediador do painel Execução e Medidas Socioeducativas, um painel que despertou muito a atenção dos participantes. Os juízes tiveram a oportunidade de trocar experiências, de tirar muitas dúvidas e de dizer também as opiniões. E foi um assunto bastante debatido. Sem foi um dúvida. momento importante, não foi? Importante. O Rio Grande do Sul ele tem excelentes juízes profissionais da área da infância. Cito só para ilustrar o Dr. Leoberto Branquer, a doutora Vera Deboni, o Dr. Saraiva, recentemente aposentado, que esteve comigo compondo a mesa de trabalho sobre esse tema. E os demais colegas do Rio Grande do Sul, eles realmente são bastante dinâmicos e interessados no tema. E o FONAJUVE é um fórum que cuida especificamente dessa temática, ato infracional e medida socioeducativa. Então, todo o Brasil, representado aqui em Porto Alegre, debateu esse tema, um painel que durou mais de 2h30, né? E o tema que continuou depois no cafezinho, depois à noite, enfim, é um tema que não tem fim. Por quê? Porque é ponta, ou seja, quando nada funciona, família, comunidade, sociedade, políticas públicas, vem o crime, vem o ato infracional, vem a vara da infância que atua com ato infracional. Então, não adianta, repito, nós nos preocuparmos como juízes somente com o processo. Por isso que desperta tanto interesse. Nós temos que cuidar da prevenção, cuidar da responsabilização, do julgamento e também do retorno dos adolescentes para a sociedade. E isso demanda muito tempo de estudo e temas bastante polêmicos. Agora, o FONAJUVE, como fórum que o senhor é presidente, deve permanecer até o próximo ano, tem essa preocupação constante. Como é que são os encontros e a periodicidade e os locais escolhidos? Sim, nós pelo menos uma vez por semestre nos reunimos, normalmente nas capitais dos estados e quase sempre, Vera, um encontro em região diferente da outra do país. Então esse no sul, próximo no sudeste, o anterior foi no nordeste. Para quê? Para que também sirva de capacitação para os juízes e para as demais pessoas da área de atendimento. Então, psicólogos, ciências sociais, defensores, promotores, técnicos, enfim,
Então o fórum, além de cuidar de temas do judiciário diretamente, tenta ajudar na formação, na capacitação de vários outros atores do atendimento socioeducativo. E uma das nossas obrigações é essa, é de levar o fórum para todos os rincões do Brasil. Para você ter uma ideia, neste evento nós tínhamos 23 estados da federação participando. Então sempre um número grande de participantes e muitos estados com mais do que um participante. Só para ilustrar, Sergipe tinha uma delegação de 4 participantes, Goiás também de 4, meu estado com 4 participantes. Então é muita gente e que leva as experiências, os temas debatidos aqui para suas comarcas, para suas realidades. Então é um fórum que já existe há 6 anos. Quero até fazer justiça, foi criado por iniciativa de um magistrado do Rio Grande do Sul, repito, o Dr. Leoberto Branquer, como seu grande pioneiro, seu primeiro presidente. Então, o Rio Grande do Sul seria o pai do Fórum Nacional do Juiz de Justiça Juvenil. O próximo encontro será quando? Maio, não definimos ainda os dias, mas no mês de maio, em São Paulo. Olha, nós queremos agradecer muito e parabenizar também a sua brilhante participação neste fórum que Porto Alegre teve a honra também de sediar. Eu que agradeço pelo espaço e estamos sempre à disposição. Muito obrigada. Nós agradecemos mais uma vez a presença do juiz Roberto Ferreira Filho, presidente do FONAJUVE, o Fórum Nacional da Justiça Juvenil.